Em primeiríssimo lugar, eu quero deixar claro, para evitar confusões, que este vídeo tem duas fases, ou duas partes, como queira você chamar. Duas partes distintas. Na primeira parte, eu trato de uma realidade histórica, e na segunda parte, eu explico por que um presidente da República não pode se colocar como vítima dessa realidade, nem apelar para o coitadismo que ele sempre aponta nos outros. Nós vivemos no Brasil uma das piores fases de ingenuidade, desinformação, cinismo exacerbado e equívoco político. Mas a coisa piorou nos últimos dias. O papel ridículo que está sendo feito lá fora, agora estão fazendo aqui dentro. Mas das características que eu apontei agora há pouco, será que existe ingenuidade mesmo? Ou será que é um caso flagrante e escandaloso de debilidade político-mental? A guerra ideológica em que se reduziu o atual momento, alicerçada num sistema que tem como único objetivo se perpetuar, aparentemente surtiu, pelo menos por algum tempo, o único resultado a que se propôs: fazer boa parte da população acreditar que as esquerdas são corruptas e que a extrema-direita é um exemplo de honestidade. Ou mais do que isso, que a esquerda é toda burra e que a extrema-direita é um primor de inteligência. O pior é que, se tem gente realmente burra na esquerda, na direita e na extrema-direita, principalmente, está cada vez mais difícil encontrar alguém inteligente. E eu falo aqui em esquerda e direita conforme os parâmetros que se usam, porque eu acho que essa questão até está meio ultrapassada historicamente e as coisas já foram muito alteradas ao longo da história, principalmente depois da Revolução Francesa, comparando antes e depois da Revolução Francesa. Mas você já entendeu, porque eu já expliquei isso em outros vídeos. Nada mais falso do que esse clima que está se tentando fazer, como se todos pudessem acreditar num monte de bobagens e disparates. Vamos ser franco, essa farsa engana somente quem não conhece por dentro as estruturas do poder. E é essa mesma farsa que só se propõe a fortalecer quem faz parte desse esquema. E ainda, conforme decreta a infalível sabedoria dos provérbios, a casa cai somente em razão da imperícia e da incompetência verborrágica ou estratégica dos que acabam atirando contra si próprios. Não existe segmento poderoso que não esteja engajado nessa estrutura de poder. Parlamentares, ministros de todas as instâncias do judiciário, grandes veículos de comunicação, mundo financeiro, estatais e empresas privadas. Só quem está de fora é a população, especialmente as classes menos privilegiadas e, evidentemente, vítimas da máxima segundo a qual a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Não se trata aqui de afirmar que todos são corruptos, mas de reconhecer que o objetivo é repelir irremediavelmente os honestos. Se nós nos dispusermos a examinar minuciosamente as entranhas do poder, vasculhando aquilo que está fora do alcance da opinião pública que assiste, escuta e acredita primordialmente nas fontes que pertencem exatamente a esse esquemão, nós veremos que a corrupção se tornou endêmica porque os grupos que se alternam no poder apenas se revezam em retórica e métodos que têm como principal objetivo sustentar essas estruturas em seu próprio favor. E não me venham com esse excesso de ingenuidade, desinformação, equívoco político e cinismo dizer que nas ditaduras acobertadas por censuras férreas isso não acontece. Vamos falar de um modo geral. O que dizer das reuniões secretas promovidas pelos que se escondem nos subterrâneos dos conchavos para traçar o meu, o seu e o nosso destino? Ou de integrantes oriundos do judiciário que se veem acossados por várias versões conflitantes de um mesmo fato ou declaração? Ou de acusados que desaparecem misteriosamente? Ou de crimes que nunca são desvendados? Ou de facções que se mantêm em conluio com os poderosos? Que resposta mais fácil existe do que se dizer vítima de perseguição política cada vez que surgem denúncias sérias, mesmo que apoiadas em provas concretas? Ou que são relembradas aberrações incompatíveis com o mundo civilizado, e as pessoas que fazem essas aberrações, que praticam essas aberrações, costumam dizer que mudaram, mas não mudaram coisa nenhuma, porque isso está
entranhado na personalidade delas. Vocês sabem o que eu quero dizer. O que dizer de afirmações, desmentidos e contradições que se alternam ao sabor das repercussões? Em meio a esse caldo grosso, amargo e destruidor dos princípios mais elementares de cidadania, de direitos fundamentais e de justiça, grande parte da população, embriagada pelo desconhecimento da realidade que reside no submundo do poder, acaba muitas vezes meio tonta ou perplexa. E assim, contaminada pelo vício do pré-julgamento, sucumbe ao objetivo maior de toda essa estrutura, que é exatamente o de se perpetuar. Diante disso surgem muitas complicações. Uma delas é que a palavra negociação, especialmente quando um governante é fraco ou despreparado, acaba sendo substituído por negociata. E quem não tem capacidade de levar adiante uma negociação nessas circunstâncias, ou não faz nada, ou é expelido, expulso pelo esquemão. O pior é que a situação é tão grave que parte do esquemão acaba demonstrando as mesmas preocupações de quem tem bom senso. Os objetivos, as motivações são diferentes, porque a prioridade máxima dos que participam do esquemão é salvar a própria pele. Então, num primeiro enfoque, pode-se dizer que o problema é de raiz, é cultural, é de mentalidade. E só existiria uma saída: uma reforma política que quebre de vez os esquemas desonestos ou desvairados. Mas aí surge outro problema grave. Se essa reforma for integrada pelos que participam desse esquemão, evidentemente eles não terão interesse nenhum em destruir esse esquemão. Haveria que se fazer uma reforma com segmentos da sociedade que não fazem parte dessa estrutura viciada e doente. Mas como fazer isso? Como aprovar uma medida dessa envergadura? É possível haver um país sem corrupção e sem desvarios de governantes e de seus asseclas? Corrupção nenhuma e absolutamente nenhuma incoerência e aberrações é um cenário difícil de existir. Mas é plenamente possível minimizar esse cenário desastroso a ponto de não destroçar os pressupostos e fundamentos de uma sociedade que possa se dizer saudável. Só que não se muda a mentalidade de um povo sem fortalecer a educação e a cultura e a consequente convicção pela cidadania, porque sem isso não se obtém amadurecimento político. E sem pressão popular não se muda a história de um país. Mas sem educação, cultura e amadurecimento político, não é possível obter de um povo nada que se distancie e bloqueie de vez o pensamento escatológico, segundo o qual basta trocar as moscas. A frase todo mundo sabe completar. E se continuarmos substituindo apenas as moscas e as cores dessas moscas, o mau cheiro vai continuar dominando. Agora vem a segunda parte que nós mencionamos logo de início. Essa mudança é lenta e difícil? Sem dúvida alguma, porque depende também de uma mudança de mentalidade e isso leva tempo. Mas a realidade é aquilo que existe e nem sempre é aquilo que queremos e temos que lidar com ela. Então, não se concebe como legítimo que governantes comecem a usar essa realidade como desculpa para começar a posar de vítimas. Se a casa está desarrumada, não adianta sentar-se num canto e não fazer nada, ou pior, fazer a coisa errada e ficar xingando os que estão dentro dessa casa. Nós chegamos ao momento atual. Não podemos nos dar ao luxo de dar razão a uma liderança despreparada que, em vez de arrumar a casa, faz uma bagunça ainda maior enquanto ofende os que vivem dentro dessa mesma casa. Não adianta os governantes despreparados para o poder se dizerem vítimas, esses mesmos que, por sinal, criticam as verdadeiras vítimas, dizendo que elas padecem de coitadismo. Um presidente que ignora o clamor das ruas já é um sintoma grave de despreparo e de incompetência, ou daquilo que ele mesmo chama de coitadismo. Imagine então um presidente que xinga e ofende o clamor das ruas. Não dá para dizer que um sistema tem inúmeros defeitos e, ao mesmo tempo, se dizer decidido a mudar esse sistema, cercando-se de imbecis e participando ao mesmo tempo dessa onda de imbecilidades. Não venha o atual governante se dizer um coitadinho porque um ministro que ele escolheu, que é o pior da história, dizer que a balbúrdia está nas universidades. O que ele não quer, esse ministro, é enxergar, ou nem sequer
tem a capacidade de enxergar que a bagunça está no núcleo do governo. Já muito se disse e se repetiu que o Brasil não é para amadores. E não é mesmo. Não é um país para ser governado por alguém que tem como guru um falso filósofo escatológico que sofre de incontinência verbal escandalosamente insana. Não se conserta um país com um presidente que se diz baluarte da moralidade contra a corrupção e admite que usava verba pública para comer gente e tenta camuflar as investigações que recaem sobre apadrinhados, entre outros atos menos republicanos e menos honestos, ou mais desonestos. Não se conserta um país com visagens de goiabeira e com guerras que se resumem a faniquitos e paranoias de fundo pretensamente ideológico, que podem ser comparados a rompantes que revelam apenas demência. Não se conserta um país extravasando desequilíbrio mental tão grave a ponto de fazer com que mesmo antigos aliados saiam de mansinho, fingindo não ter nada a ver com essa bagunça toda. A situação em que o Brasil se encontra exige, se não temos no momento um estadista, pelo menos um governante que se mostre, no mínimo, consciente de que o Brasil não é para amadores e que intriguinhas de família destemperada e aliados presos a recalques e manias berradas em tom uníssono só vão levar ao caos. Os problemas do Brasil são complexos e as soluções não são da noite para o dia. E numa situação como esta, o que menos o Brasil precisa é de maníacos ideológicos, de gurus que soltam pela boca a matéria fecal onde repousam as moscas, e de uma barata tonta que não encontra o caminho da razão e da coerência. O que o Brasil precisa, neste momento, é, no mínimo, de uma liderança que tenha condições de se dizer presidente e não de reconhecer que não nasceu para isso. Amigos e amigas, não se esqueçam de compartilhar este vídeo, porque temos certeza de que os verdadeiros brasileiros que frequentam este canal querem, como eu e como todos os brasileiros, de fato, um país melhor.